Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Fabiana Querelotto, especialista em Direito de Trânsito, sou vice-presidente do interior da Comissão de Direito de Trânsito da OAB Seccional Goiás. Ao meu lado está aqui o Dr. Helder Leite, que é membro também da mesma comissão, e daremos início ao terceiro episódio de videocast da segunda temporada de videocast do Maio Amarelo, com o tema Paz no Trânsito Começa por Você. Lembrando que é uma iniciativa de cunho informativo, socioeducativo, com potencial transformador de comportamentos no trânsito, realizado pela nossa Comissão de Direito de Trânsito OAB Goiás, em parceria com instituições ligadas ao trânsito e às empresas privadas. E lembrando, se você ainda não assistiu os 2 primeiros episódios, corra lá e assista no Instagram da @OAB Oficial, YouTube OAB Oficial. Exatamente. Você vai acompanhar as 3 gravações dos nossos 3 episódios no canal oficial da OAB no YouTube. E antes disso, obrigado aí por abrir, né, nosso programa, doutora Fabiana Querelotto. Eu vou apresentar ele, o nosso convidado, e antes disso, fazer aquele disclaimer para você que está nos assistindo, que esta é uma iniciativa da OAB Goiás, através da Comissão de Direito de Trânsito, mas as opiniões, palavras e expressões proferidas por quaisquer membros da bancada e seus convidados não refletem necessariamente a posição da OAB ou da sua comissão. Cada um responde por si, né, doutora? Exatamente. Então, aqui, já trazendo aqui para a bancada e apresentando a vocês, ele, Rodrigo Mota, que é diretor de fiscalização da SMM Goiânia, o nosso órgão encarregado do trânsito na cidade de Goiânia. Rodrigo, seja bem-vindo ao nosso videocast aqui da OAB, Comissão de Trânsito. Suas considerações? Olá, tudo bom? Sou o Rodrigo. Hoje eu sou o diretor de fiscalização de trânsito da Secretaria Municipal de Mobilidade e hoje estou aqui para interagir com vocês e tentar responder e tirar a dúvida, né, de quem tem ainda alguma dúvida sobre o trânsito e mobilidade de Goiânia, no intuito de educar e dar ênfase, principalmente à questão da campanha de Maio Amarelo do ano de 2024. Você é apertado também um pouquinho, né, doutora Fabiana? Será? Acho que ele tem, assim, né, pessoa dócil, amável e paciente. Vamos arrancar o couro dele, não. Não, doutora Fabiana, vou deixar então à vontade para a gente fluir com o nosso bate-papo aqui com o Rodrigo. Lembrando que também seria convidado para esse episódio, né, o delegado Valdir, que é presidente do Detran, mas ele não pôde estar presente por motivos de saúde. Nós desejamos melhoras. De qualquer forma, as perguntas que nós faríamos para o doutor Valdir serão registradas e ele irá responder nos comentários depois. Exatamente. Pode ficar tranquilo, Rodrigo. Não vou Mas, Rodrigo, se você também quiser responder, tiver alguma, né, opinião a respeito, esteja à vontade. Afinal, você também é autoridade de trânsito aqui, né? Vamos tentar resolver e responder todas as perguntas que vocês fizerem aí de modo bem técnico e prático, né? De modo que a pessoa que for ver a gente tenha a noção e sana todas as suas dúvidas quanto à questão do trânsito, né? Exatamente. Rodrigo, quanto à fiscalização junto à AMA, sobre a questão do pancadão, os carros de som, né, em festas dentro de casas, como funciona? Quem fiscaliza? Como que funciona essa atuação? Então, esses veículos, apesar do Código de Trânsito há um tempo estabelecer que o trânsito que ficaria responsável por essa atribuição, a gente não tem condições de medir o equipamento, nem de medir a quantidade de som máxima permitida de cada veículo, né? Então, hoje, essa atribuição dentro do município de Goiânia, ela está direcionada para o pessoal da AMA, né, que tem um apoio policial junto com a Guarda Municipal, como também a Polícia Militar, para fazer a fiscalização desses veículos sobre questão de som automotivo acima do máximo permitido, né? Então, como é uma questão de equipamento, de aferição, consequentemente, a AMA que precisa estar aferindo esses veículos que estão com som acima do permitido pela lei. E tem acontecido recorrentemente? Como que é? Então, sobre esse som, muitas pessoas reclamam e ligam lá na nossa secretaria, né? E aí, geralmente, a gente não tem condições de fazer essa fiscalização, até mesmo porque o código ainda não, fechou
sobre esse tema, sendo a fiscalização. esclareceu, Isso. né? Não tem uma regulação referente ao som de autoveículo, né? De veículo automotor. Então, hoje, essa fiscalização ela se restringe às leis que cabem à Agência Municipal do Meio Ambiente, né? Que eles ficam usando os artigos que existem dentro do próprio município para fazer suas apreensões, se caso necessário. Exatamente. A gente explica aqui sobre a AMA, que é a Agência Municipal do Meio Ambiente, né? Porque, às vezes, como assim, vai ser aberta ao público, para a gente explicar o que Sim. funciona, até mesmo para eles saberem a quem recorrer numa situação dessa. Porque uma autuação feita por você, ela é nula. Não tem Mas é como importante, mensurar. doutora Fabiana, Rodrigo, a pergunta dela é importante, sabe por quê? O público em geral, você que está nos assistindo, principalmente condutor, pedestre, você que está nos ouvindo e sabe da dificuldade que é encontrar um engraçadinho, um palhaço que pega um carro de som, deixa dentro e acha que por estar dentro do seu lote, ele tem total autoridade sobre o som que é feito ali, produzido ali. E não é. Existe a questão de poluição sonora, que é poluição ambiental, que não deixa de ser também, a importunação aos vizinhos, né? Agora, a pergunta dela faz sentido por quê? Porque em 2016 o CONTRAN tinha disciplinado, né, expedido uma resolução que falava sobre isso e dispensava, inclusive, o uso do decibelímetro. Porque ele dizia o seguinte, aquela resolução, que o som, desde que ele fosse audível pelo agente, pelo menos 6, 7 metros ali do veículo, beleza, é audível? Opa, então tá violando, não precisaria do decibelímetro. Só que na prática, eu nunca vi uma autuação nesse sentido, com base nessa resolução. Exatamente. Todo som de carro é audível fora dele. Todos, Exatamente. né? Então faz todo sentido. Por isso que nós precisamos deixar esclarecer e deixar bem pontuado para o nosso público a quem e como recorrer. Porque o jogo de empurra-empurra da prefeitura não pode prevalecer. É o tempo que se perde, né? A reclamação do contribuinte, do condutor em si, é isso, o tempo que se perde para resolver uma situação que pode ser dirimida rapidamente. Né? É, claro. Mas essa situação, muitas das vezes, ela se torna briga de vizinhos, né? Nós já sabemos sim. Aí já chama a polícia militar, né? Então, a gente já conversa com o pessoal da Polícia Militar e eles realmente também fazem esse tipo de apreensão do veículo. E só que o artigo que é enquadrado é o de importunação de vizinho. Vai pro código, já para o código penal, sai do diferentemente Código de Trânsito. do Código de Trânsito, né? E realmente eles têm feito isso, né? Inclusive lavrados alguns TCOs, né? Nesse sentido, no qual a apreensão se torna muito mais difícil para você requerer o bem depois, volta, né? exatamente. Então, é essa situação que o pessoal tem trabalhado bastante nesse sentido, né? Excelente pontuação, porque é uma informação... Não deixa de ser uma contravenção penal. Exatamente. E é uma informação que, às vezes, as pessoas estão achando que, assim, que se resolva também na amistosidade, não é tanto. Então, para deixar claro aqui, né, Rodrigo? Então, você que está nos assistindo, se tem algum vizinho fazendo gracinha com som lá dentro do lote, ele vai ligar para AMA. Isso, Agência No Municipal caso do Meio Goiânia, Ambiente. na sua cidade, no órgão responsável pelo meio ambiente da sua cidade. Né? Exatamente. Antes de iniciar a contenda. Aí se a questão persistir, né, aí tem os telefones das autoridades policiais, né, da Polícia Militar, o 190, para o pessoal já tentar apaziguar essa situação que às vezes, a gente sabe muito bem, né, É recorrente. que hoje essas situações de briga de vizinhos são muito complicadas, né, de falarem, né, e o som automotivo, ele está... e o som automotivo está relacionado com essas brigas. Então, consequentemente... né? O som automotivo, a bebidinha... bebida e assim por diante, né? Antes que eu fique enjoado, né? Eu não sou contra o som, um carro legal. Sou contra nada disso, Nem não, gente. eu também Eu não. Mas adoro na um altura equipamento, normal, né? um gado. Mas tem que ter a prudência, tem que ter um bom senso. Você não pode ser também um irresponsável de ignorar que na sua frente tem um edifício de 20 andares com centenas de moradores e vai achar que todos são obrigados a ouvir a sua música ali às 9, 10 da noite. Não é, não são obrigados. Exatamente. Onde chega o meu limite, começa o do outro, claro, né? Tem que ter Respeito, um mínimo né? aí de prudência e autocontenção, né, doutor? Coerência, né? E o que a gente fala hoje, gente, acho que a palavra mais bonita que a gente pode destacar nesse sentido é a empatia, né? Exatamente. Então, se a gente tiver a questão da empatia com o próximo, consequentemente, a gente sabe até onde vai ser o limite. Exatamente. Que é até onde começa o direito do próximo, né? E isso vale não só para a questão do trânsito,
né, que Vai é pra relacionado com o vida, nosso né, tema Rodrigo? hoje do Maio Amarelo, como o nosso dia a dia mesmo, gente. Aí a gente está vivendo um momento muito complicado, falta da empatia, do amor. Então a gente não precisa tudo só de lei, né? Então a questão do bom senso seria bastante importante Nossa, nesse Rodrigo, você processo, né? tocou num ponto que, assim, é tão interessante, porque eu sou uma pessoa que eu valorizo todo profissional. Todo profissional que se capacitou para qualquer coisa que seja, Sim, desde do Gari até o ministro do Supremo. Então, assim, a responsabilidade de vocês é muito grande, porque também, por mais que seja a responsabilidade de conter contendas da ostensiva da Polícia Militar, vocês também são isso, porque existem vários crimes que ocorrem por conta de colisão no trânsito, né, justamente. sinistro, e se não tem ali a mediação do agente de trânsito, vira uma coisa que perde até os limites, né? Sim. Lembrando, gente, é uma coisa que a gente tem mudado muito o nosso pensamento, questão do trânsito. Todo mundo fala assim, é multar, é multar. É, Não é multar, porque todo artigo dentro do Código de Trânsito ele foi pensado com um propósito maior. Qual que é o propósito maior final de todos? Preservar a vidas, paz do trânsito. entendeu? Então, assim, hoje nós temos aí uma quantidade de vidas que a gente perde no trânsito, que é altamente grande, né? Muito grande. Exatamente. E nós temos aí Acho que é a terceira causa de morte em de todo morte no mundo. mundo. Então, assim, o objetivo nosso, no final, é preservar vidas. Claro. Eu vou dar um exemplo sobre isso. Então, se você dirige o seu veículo usando o celular, para você é uma questão simples. Já vamos puxar Tem uma tem perguntinha um a gancho. respeito disso. Porém, quando você dirige o celular, já existem pesquisas que aumentam em 400% a distração que você tem. Ou Repete, seja, Rodrigo, repete, olhando para a câmera, É. para a pessoa 400. registrar essa informação aí. Então, Ó. só para vocês entenderem, pesquisas elas afirmam que se você dirigir o seu veículo usando o celular na mão, você perde o seu reflexo em 400%. Ou seja, o potencial de causar um acidente de trânsito pode ser leve ou até mesmo muito grave, é altíssima, né? Parece que pior dá das- uma velocidade de 60 km por hora, não é isso? Tem, Aumenta tem, a uma, batida? tem uma tempo outra que perde, informação né? assim, Da frenagem. mais assim, olha só a informação que tem. Se você dirigir seu veículo a 80 km por hora, usar o celular por 4 segundos olhando para o celular, é a mesma coisa que você dirigir o veículo 80. de olhos fechados por 100 metros. 100 metros é quase a distância de 2 postes. Tá ligado aí, né, pessoal? Então, 80 km por hora, uma batida 80 km por hora, o estrago é muito grande. Muito grande. Vamos emendar, então, porque... Antes de emendar, vamos agradecer os nossos parceiros? É hora do jabá, né, É doutor? hora do jabá. Vamos agradecer a Eduardo Veículos, que fica lá em Anápolis, na Avenida Brasil Sul, número 4122, 4122, no setor Jamil Miguel. Obrigada, Eduardo. Também temos a Empresalto Despachante, lá na rua Conde Afonso Celso, em Anápolis. Obrigado, Empresalto Despachante. E tem o último. Garcia Bicicletas, que fica na Avenida 1, setor Nova Vila, aqui em Goiânia. Garcia Bicicletas, você vai falar com o Heitor Garcia, ele vai dar um descontão sobre o preço da etiqueta só por ter assistido aqui o nosso videocast. Isso aí eu garanto, tá? Cobrem, viu, gente? Do Heitor. Heitor Garcia, tá Heitor anotado. Garcia. Pode passar, pergunta. Vamos lá, Mota. Vamos lá. Você falou em celular. Celular é uma coisa muito preocupante, porque Muito. hoje ele faz parte. Da mesma forma que a mulher carrega uma bolsa, veste, se traja, um homem coloca sua vestimenta também, o celular tá junto, sempre para tudo. Pra tudo. Né? Mas isso traz uma preocupação. Qual? Essa que você disse, dirigir falando ao celular. Dirigir, se o problema fosse dirigir falando ao celular, ou estar parado no semáforo, por exemplo, falar ao celular, se fosse isso, pelo menos, estar parado, seria uma coisa. Outra coisa é quando vai para física mesmo, que é o que você está dizendo. Tá 80 por hora equivale a 100 metros de perda de... Tá dirigindo às cegas. Sim. Nisso aí, ciclista, se passa um transeunte, um pedestre, tal, bate na traseira de alguém, você sobe numa rampa sem querer, projeta o carro, capota. Goiânia tem muito capotamento e é um mistério, né? Como que consegue capotar tantos carros em Goiânia, né? Será que é o mistério. celular, né? Será que estavam dirigindo falando no Será? celular? Mistério. Mas aí já vamos para polêmica, Rodrigo. Inclusive, Essa é uma pergunta também que seria dirigida ao delegado Valdir. Sim. Porque pela essas- experiência dele lá no Exatamente, Congresso, né? Exatamente. E aí, pode falar, doutor? Não, é isso. O Moto, mas aí o que você acha? Não já é hora? Já é hora de
aplicarmos a penalidade de suspensão de direito de dirigir, mudar o CTB e colocar porque dirigir a suspensão manuseando o celular pra quem- já é multa gravíssima. Você, antes de responder, Mota, você acha que realmente é mais grave ou menos grave eu dirigir falando no celular a 80 por hora do que recusar o teste do bafômetro sem nenhum sinal de embriaguez? O que é mais grave ou se os dois estão no mesmo patamar? Vamos lá, são pontos de vista diferentes, né? Abordagem diferente, mas só para a gente contextualizar a questão do celular, em questão de autuação, em 2022, a Escuta nossa aí, secretaria, ela aplicou a média 12 mil multas, né? Que a gente estava vindo ali, em volta, acabando a pandemia, a cidade estava voltando ao que normal. 2023, houve uma aplicação de 30 mil multas em média. E 2024, nós estamos chegando agora no mês de março. Nos 3 primeiros meses, nós tivemos uma autuação de 9 mil, próximo de 9 mil. Então, assim, tá vindo uma vertente grande, né, ascendente, na questão da fiscalização quanto ao uso do celular, porque nós já sabemos que hoje, para vocês terem noção, nós temos a questão do uso do celular dirigindo, é uma das 3 causas que mais matam no trânsito. Então, conforme você falou, doutor, a gente pode até pegar esse ponto de vista e comparar, porque a primeira causa é a velocidade. A segunda causa é a questão da bebida no volante. A terceira causa já é a questão do uso do celular. Então, se a gente falar assim, mas a gente pode ponderar a questão da pessoa que não usa, que não vai querer usar Recusa o teste sem sinais de embriaguez, sem sinais né? de embriaguez, é a questão de própria escolha da pessoa, né? Mas a questão do uso do celular hoje ela é extremamente grave. Mas você concorda que já é hora de alterar o Já, CTB eu acredito que sim, pra gente mudar o nosso e comportamento. bater em entendeu? cima mesmo Tem que disso ser aí? batido em cima. Suspensão direta, né? Ele Exato. instaurou o processo de suspensão. Só que eu vou colocar uma outra coisa aqui pra vocês que eu acho interessante Ah. nesse processo, né? O que tá acontecendo? A gente tem visto aí grandemente que o pessoal tem desenvolvido e aplicado bastante a questão de veículos autônomos, né? Então, assim, a gente não sabe como será daqui 10 anos sobre a quantidade de veículos autônomos na via. Né? E, consequentemente, isso aí é um fator que a gente tem que levar em consideração também, né? Porque a tecnologia, ela cada vez mais está ficando mais barata, né? O uso do GPS cada vez mais reforçado e, consequentemente, também é muito semelhante ao carro elétrico, né? A gente pensava que o carro elétrico, há um Não tempo, iria seria existir muito nunca, longo, né? e hoje nós temos... de volta para Não, o futuro, né? Não, o telefone sem fio também, né? Eu sou de uma. Desculpa, mas acho que deve ser mais velho que todo mundo aqui. Eu sou de uma época que a gente nem sonhava em telefone que não tivesse fio. Não, e outra coisa, fazer vídeo Celular. chamada, né? Nem pensava coisa de nisso jet, aí. Não é? era, né? exatamente. Então, assim, essa abordagem, hoje a gente está vivendo a indústria 4.0, que os especialistas não sabem nem muito bem como que será o mundo daqui 4, 5 anos, porque as mudanças, elas são muito exponenciais. Consequentemente, ainda também temos aí a inteligência artificial que vai... Até os advogados. Então assim, não, advogados, tem média, Não, os diagnósticos. juízes, se alguém primeiro que derrube eles, né? Nós não. Ontem eu escutei uma coisa sobre isso. Falou, olha, você recorrer para o STF e for alguém que é apadrinhado, você vai ser esperado. Agora, se não for, a inteligência Vai pro artificial algoritmo. vai julgar Vai seu pegar um recurso fato rapidinho. relevante, os pontos controvertidos e já jogar dentro. Nossa, que tá difícil. Então, Rodrigo, mas você concorda, então, que é preciso dar alterar o CTB e dar mais rigor, né? Aplicar mais rigor, né? Da forma como está, não dá. 9 mil autuações agora que ele narrou aqui. São 9 mil acidentes em potencial. Olha, me Sim. remete uma lembrança do ano passado, nós tivemos aqui entrevistando o delegado Manuel Vanderick, que é da DICT de Anápolis. sim. Ele falou a mesma coisa que você. Ele falou, olha, eu posso tentar lutar contra a questão da alcoolemia, que cabe à Polícia Civil. Mas a terceira causa de morte no trânsito é o celular. É o celular. Então, assim, nós estamos aí. E o que acontece? Vale a gente ressaltar que o celular hoje, ele não é somente uma agenda ou somente fazer ligação. Hoje Ele o é a celular vida, se né? tornou uma peça útil do trabalho, né? Então, tem Exatamente. pessoas que trabalham com celular e assim por diante. Então, consequentemente, a gente tem que aprender a lidar com essa situação, né? E claro que a gente tem que tomar muito cuidado no sentido de colocar para a população que o uso do celular dirigindo ao veículo tem um potencial muito grande de acidente. Eu vou dar outro dado grave que a gente tem que levar em consideração também do comportamento. Além de o condutor de veículo
está usando o celular. Nós temos um outro agora que é pior, que também está fazendo no Qual é, celular, Felipe? até pior que o condutor, que é o motociclista, né? Então, assim, ele tá pilotando a moto dele e E usando olhando, o celular né? ao mesmo Não, tempo. mas eu vou mais. Ele Tem um põe no motorista celularzinho aqui. Tem um motorista do ônibus articulado usando o celular. Meu Deus. E aí? Vamos falar de qual eixo aqui em Goiânia, né? Não, vou falar não. Então, assim, a questão do motociclista ela é mais agravante porque qualquer coisa que aconteça com ele, Ele é as consequências são muito grandes, né? para-brisa e para-choque. E aí a gente fala sobre isso aí, e às vezes o cara não tem pensamento nesse sentido, mas às vezes ele é o pai de família que traz a comida para dentro de casa. Ele vai, vou usar o celular porque é só o GPS, mas não é só isso que a gente Não, vê claramente, né? Mas, E Rodrigo, tanto que acabamos né, tivemos aí em outros episódios anteriores a entrevista com o Uber, né? O Uber mesmo, a questão do uso do celular para o Uber, ele simplesmente ele para o trânsito da cidade para ficar procurando. se tiver parado ali. em faixa dupla, né? Exatamente. E isso aí é o outro problema que a gente tem que conversar com o pessoal do Uber, e justamente isso aí. Eles reclamam muito sobre a fiscalização sobre os Ubers, né? Tô falando do ponto de vista do trânsito. Por quê? Porque eles param muito fila dupla. Isso. Geralmente eles não param em qualquer lugar e atrapalham o trânsito e consequentemente... E a velocidade que também, né? A metade abaixo da média metade também abaixo é da infração Tem de culpa do trânsito. consumidor também, que às vezes Tem. não faz a menor Tinha que questão facilitar, de né? facilitar pro Exatamente. motorista. Vou parar num lugar onde o meu marido pudesse O parar. indivíduo, Justamente. o motorista praticamente entra no apartamento. Né? Exatamente. Mas essa cultura é do goiano, né? O goiano tem essa cultura, se possível, você tivesse Subindo sentado num tabeiro, bar, né? a sua cadeira e a cadeira do carro, para ele era o máximo, né? E Exatamente. educação para o trânsito. E por falar em educação para o trânsito, né, doutora? É outro ponto que a gente não pode deixar. Passar aqui com o Rodrigo. Vamos lá. Você sabe nos informar qual tem sido o orçamento dispensado para a educação para o trânsito aqui em Goiânia? E quais são as campanhas já realizadas ou a realizar? Sobre o orçamento, não sei te passar essa informação por agora, mas posso procurar depois de te passar. As campanhas, elas são ininterruptas, né? Só o fato de você estar com a gente trans na rua, abordando o cidadão, já é um tipo de educação que a gente faz no nosso dia a dia. Porém, no mês de maio, nós intensificamos a campanha, né, até mesmo porque é um projeto nacional referente à questão do trânsito, né? Hoje nós temos o tema de Paz no Trânsito Começa por Você, e nesse mês de maio é um mês mais atípico, no qual nós vamos fazer várias outras campanhas no sentido de conscientizar a população sobre a questão que conforme eu já falei um pouco tempo atrás, da empatia no trânsito e das infrações que mais causam acidentes, né? Que eu já, conforme eu comentei, excesso de velocidade, alcoolemia e o uso de celular no trânsito, né? Eu tenho visto essa questão de excesso de velocidade, a gente como, né, profissional da área de trânsito, e os condutores assustando, chegando notificação de processos, né? Pensando, mas só é uma multa de 50% a mais? Eu falei, aquilo, me né? desculpe, mas é uma multa Mas é aquilo, doutor, ó. Tá no Código de Trânsito. Multa gravíssima, multiplicado por 5. E o problema disso aí é pegadinha. As pessoas não querem se instruir sobre isso. Justamente. E nem obedecer às leis de trânsito. Seria muito mais fácil se todos dirigissem, né, seguindo os próprios limites. É porque eles acham que alta velocidade é estar 200 por hora. E não é. Se você está numa via local, uma coletora ali, zona de uma escola, 40 km por hora é suficiente para atropelar e matar uma criança. Também. Exatamente. Um hospital já é suficiente. Então, se é você 40, passa 80, você passa a 62, 63, pega uma margem de tolerância aí. Exato. Você já passou a 50% da máxima permitida e já dá a instauração do processo. Exatamente. Mas eu aí não é sei educação quanto pro foi. Aí não sei. Mas por falar por educação, só para título de registro, doutora Fabiana, aqui, o Rodrigo, eu até comentei em off aqui com as colegas, a última vez que eu vi uma campanha educativa nas ruas mesmo, assim, algo de impacto, foi em 2001 aqui em Goiânia, quando nós tínhamos apenas 3 anos de CTB, o prefeito designou, né, os atores para ir às ruas mesmo, fantasiado, e tinha uma mão gigante que ele colocava, vestia a sua mão mesmo, parava na faixa de pedestre, ensinava o pessoal a sinalizar para o veículo, aguardar ele parar, para só então começar a travessia. Então, tinha até um projeto de lei sobre isso, né? 2001, mas depois foi acabando e nunca mais.
E sumiu o projeto, né? Então, e campanha educativa, não sei o que você pensa, né, doutora? Mas eu acho que tem que ser constante e nos meios de comunicação de massa. Também acho. É por isso que é importante aí da questão de saber o orçamento. Quanto é que o prefeito está soltando para a SMM? Igual eu tô falando, a questão da campanha educativa, ela não pode ser pontual. Nós temos um departamento de educação que eles fazem um trabalho de heróis em escolas primárias, ensinando as crianças sobre a questão da educação, do uso da faixa, como também outras empresas, pessoas que já habilitadas, né, no qual a gente faz sempre essas campanhas. Então, sobre a questão da faixa de pedestre, eu vou falar um adendo aqui, é importante a gente frisar isso aí, porque na faixa de pedestre não é só o condutor que é responsável, né? Ele tem uma obrigatoriedade. O pedestre também ele tem, então ele pensa que ao ponto de chegar na faixa de pedestre, todo mundo tem que parar. Automático, né? Colocou às vezes tem um carro aqui parado ali na distância, ele não viu, a pessoa vem correndo. Tem muita gente que vai pegar o ônibus, né? E sai correndo, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido, que o pedestre também tem sua responsabilidade. É claro que a faixa é exclusiva dele, né? O pedestre tem o direito de passar na faixa, desde que ele observou que todos os veículos, tanto de um lado como do outro, parou, consequentemente ele vai atravessar a faixa. Eu pedir para ele falar de novo. Rodrigo, nós vamos fazer um corte dessa fala. Faz o pedestre aí, explica para eles como é a questão do ciclista. O ciclista, para ele ser pedestre, tem que descer da bicicleta. Rodrigo, olha daquela câmera e fala pro pedestre como que deve fazer quando ele chega lá na faixa. Então lá, você pedestre que está na via e vai querer atravessar a via, e você tem o direito de você passar pela faixa de pedestre. Porém, você precisa sinalizar que vai passar na faixa de pedestre e, consequentemente, esperar os dois veículos do lado, os dois sentidos, né, da via, os veículos pararem para você depois atravessar a faixa de pedestre com segurança, tá? Parece difícil, mas tem que desenhar, né? Não é. Mas a gente tem um ditado que diz o seguinte: o óbvio tem que ser falado. Exato. Entendeu? Que às vezes a pessoa não entende, mas o óbvio tem que ser falado, viu? E a questão do ciclista, ele pensa que ele não precisa obedecer às leis de trânsito. Muito pelo contrário, gente. O ciclista, ele também tem que, além de obedecer às leis de trânsito, questão do sentido, sobre calçada, ele não é comparado a um pedestre. Ele só é comparado ao pedestre desde que ele esteja desembarcado da bicicleta e empurrando a mesma. E eu vou até extrapolar esse assunto, porque muitos motociclistas, eles pensam que tem o mesmo direito que o ciclista. O motociclista não tem direito de burlar as leis de trânsito, mesmo empurrando a moto, tá? Aí já é outro motociclista empurrando moto, não é equiparado ao pedestre nem a bicicleta. Porque não é bicicleta. Então ele tem que empurrar na via, a gente sabe que às vezes são complicadas, né? Mas o Código de Trânsito estabelece dessa forma. Ou seja, ele não pode empurrar na calçada, né? De forma alguma, nem na contramão. Então, esses pontos aí são importantes de se destacar. Foi bom você falar sobre motociclista. Eu tenho uma perguntinha muito boa a respeito. Vamos lá. Recentemente, né, saiu a resolução 996 do CONTRAN, que estabeleceu que os veículos ciclomotores, né, que tivessem menos... Eu até esqueci as especificidades, até 50 cilindradas, não é isso? Mais de 50 cilindradas. Isso. Que fizessem uma regularização, né? Até são essas motinhas elétricas que estão chegando. Que são vendidas, importadas como brinquedo, né? O CONTRAN deu um prazo aí de 2 anos para que elas sejam regularizadas, né? E até quando, a partir daquilo, quem estivesse andando, pelo menos teria que ter a CNH ou então a ACC e andar com capacete, né? A partir da publicação da resolução. Exatamente. Como tem sido a atuação de vocês? Porque o veículo não tem chassi nem Renavan. Então, como que tem sido? Qual é a luta de vocês com relação a isso? Eu vou falar isso aqui na prática, como tem sido. Na verdade, tem sido uma luta muito grande. Até mesmo porque quando você aborda a pessoa que está pilotando, ele não sabe dessa obrigatoriedade. Aí, então, assim, a gente teve É o que eu falo, as TVs não gastam muito tempo. Instagram também inútil. É só... Cadê os anúncios patrocinados? Então, agora... Vai lá, então, assim, houve uma época que o pessoal estava importando essas motocicletas aí, esses veículos elétricos, como brinquedo. Como um brinquedo, então não tinha nem chassi, não tinha nada. Então, ele vem importado na nota como brinquedo. Como brinquedo. Então, assim, então, assim, do ponto de vista do trânsito, a gente precisa ou do chassi ou da placa para fazer a autuação do veículo e, consequentemente, o que for o caso, a sua apreensão. Então, essa parte, ainda a gente está meio ainda patinando no sentido de
Os mais novos já estão Já vindo vem com com o chassi, né? regularização. E, consequentemente, vão estar sendo emplacados. E os mais antigos, nesse tempo aí, até a publicação da resolução, ainda tem, a gente está 2 forçando anos ainda. uma situação para eles se regularizarem. Então, quando a gente pega hoje uma situação, e de uma situação muito grave, por quê? Porque eles têm usado a ciclovia, né? Principalmente na T7 ali, vocês vão observar que muitos usam a ciclovia, eles andam na calçada, usam um capacete que não é adequado. Nós já pegamos muitos menores dirigindo, pilotando esse tipo de veículo. Sem E aí a CNH, gente né? precisa fazer essa abordagem, né? Falar com o condutor que isso aí já é uma infração, né? E cabe até, inclusive, a apreensão do veículo. Exato. E claro, e outra coisa, cada um desses veículos que foram autuados e apreendidos, eles só saem do pátio depois que regularizar a sua situação. Pois é, então o problema é como que regulariza isso? Tá todo mundo patinando, tá no escuro. Patinete. O patinete elétrico. Não, mas o patinete elétrico. Vendem Não, muito eles aí da estão Xiaomi, achando da que é Foxconn, né? patinete. Tem muita coisa aí, já tem Mas patinete chegando a 40, 50 por hora. esses veículos elétricos é muito perigoso. A gente já pegou vários acidentes de adolescentes acidentarem, né, e terem lesões graves, né, porque ele não estava usando capacete, eles não têm noção muito bem do trânsito, ele pensa que sim, mas não tem. Não tem. Então, assim, a gente pegou vários acidentes nesse sentido, né. Importante a gente dizer, né, doutora Fabíola? Eu falo por mim, você tem certeza que a senhora, como esclarecida, também vai concordar. Nós também não somos contra a tecnologia. Eu Não, quero Exatamente. Eu quero moto elétrica, moto a pilha, bateria, raio-vac, não interessa. Eu adoro essas novidades. Não tem problema. Mas a gente tem que pensar num todo e a responsabilização. Como, quem e quando responsabilizar em caso de acidente, né? Porque você não pode olhar do lado da administração pública. A administração pública, às vezes, está querendo só arrecadar. Que é taxa, licenciamento, etc, etc. Eu não olharia. Eu pensaria apenas não. assim, no termo de É segurança uma para política pedestre social. e demais usuários das vias, né? Então, registrar isso também. Verdade, viu? E a gente faz aqui o aviso, né, para essas pessoas que usam ciclomotor, como ciclo elétrico, né, como meio de transporte no dia a dia, que regularize a situação. E, consequentemente, também, a regularização da situação, a questão da habilitação, além de tirar a habilitação, né, os equipamentos de proteção, no caso, o capacete é essencial e o capacete tem que estar certificado pelo Inmetro, né? E tem alguns que não são, eles usam até capacete de skate, Capacete né, vencido pra aí andar desses tipos de veículo, né? E se não tiver amarrado, a primeira coisa que voa é o quê? É o capacete. Não adianta, a cabeça for ao chão, já era, é coágulo. Do ponto de vista físico, no impacto, o seu corpo tende a absorver esse impacto, né? E geralmente as forças que você recebe são dissipadas pelas extremidades, né? As mãos, os pés e a cabeça. Deu uma aula de física aqui, Você doutora, viu? você viu? As forças são dissipadas, vamos falar de novo. As forças são dissipadas pelas extremidades, né? Aí. Então, por isso que quando você pega um acidente de moto, você fala assim, mas por que ele perdeu o tênis, né? Por que ele perdeu? Às vezes você perde a aliança do dedo por conta disso aí. Interessante, né? E o capacete também, você fala, mas o capacete caiu. Não, ela dissipa todo o seu corpo e vai para as extremidades do seu capacete. Não é à toa que tem uma faz uma alça coisa para assim, amarrar. né? Né? Então ele sai, justamente, então ele sai O meu por conta marido disso aí. sofreu um acidente, ele foi ejetado, ele realmente É, parece que ele ficou tipo uma pedra no estilingue, assim. mas aí dessa Puxou. forma mesmo. Então, se as Exatamente. pessoas pensam assim, gente, e quem é um motociclista dentro de Goiânia, eles têm que tomar muito cuidado. Porque o nosso trânsito ele já é complexo, né? Por que eu falo que é complexo? As nossas vias, elas não são muito largas, né? E, consequentemente, a frota de veículos que roda hoje em Goiânia por dia é acima de 1 milhão. Exato. E a nossa cidade, eu vou falar assim, no próximo Centro-Oeste, ela tem uma dinâmica diferente, porque nós temos uma quantidade de motociclistas muito grande. Muito grande. Então, quando você fica parado no semáforo, você, nossa, quantidade de motociclistas nós temos aqui. E por né? falar em semáforo e motociclista, aquela faixa de contenção, aliás, destinada exclusivo para o acúmulo das motos ali à frente, tem ajudado? Você acha que na prática tem ajudado aquilo ali? Tem ajudado. Aquilo ali realmente tem ajudado, né? É importante ter essa delimitação, porém, o que acontece? Ela não é regulamentada pelo Código de Trânsito ainda, né? Foi uma implementação que veio Local, antes É um teste. da legalização, Se né? bem que Anápolis também tem.
Tem. Quem começou aqui foi mais ou menos aqui, cidades aqui próximas. Goiânia depois aderiu esse modelo. E a gente tem visto que realmente tem algum objetivo. Agora, você fala assim, se tem alguma questão de estudo que mostrou para nós que realmente é eficiente, ainda nós não temos essa resposta para vocês. Porque querendo ou não, né, doutor, eles passam entre os carros para depois se acumularem lá na frente, né, no semáforo, Eles né? Na hora de dar a largada, né? O meu carro, que é grande, ele é todo cheio de risquinho de lado. E adivinha quem fez esse risco? Não sei. Mas é interessante falar sobre isso, gente, também, sobre a questão do zigue-zague dos veículos. Já teve um tempo atrás uma polêmica sobre a questão dos motociclistas, né? Chegou-se a cogitar de que o motociclista, no momento que o trânsito tivesse ficado parado no semáforo, ele não pode transitar entre os veículos. Ele tinha que parar atrás. Ocupar a vaga de um veículo, né? Então, assim, aí houve essa polêmica, mas, enfim, ela não pegou, né, e, consequentemente, ainda se mantém. Porém, a gente já vê que em outros países, né, tem essa obrigatoriedade. O motociclista, quando os carros param, obrigatoriamente, ele tem que parar atrás. Ele não pode passar entre os veículos, Ficar né? forçando e se antecipar lá acumular ali na frente, né? Justamente, né? Ocupar a vaga de um veículo. É o óbvio, né? É óbvio, né? Mas a quantidade de motos que nós temos em Goiânia é muito grande, né? Então, assim, é muito complicado. O congestionamento seria fácil, né? Já tem o congestionamento natural, imagine se fosse colocar cada moto também como um espaço de veículo. Isso é uma verdade. Assim, eu vou te fazer uma pergunta, se você não souber, tudo bem, mas assim, como profissionais do direito de trânsito, militantes, sofredores nós somos, você tem alguma noção, assim, de como que funciona as defesas dos autos de infração? Por exemplo, quanto tempo que tem levado para ser julgada uma defesa prévia? Quanto tempo que tem levado? Porque hoje o Código de Trânsito estabelece prazos objetivos, né? Entre decadência e prescrição. Você tem alguma noção de quanto... Sobre os prazos, eu não tenho muita informação dos prazos da Jari, né? E às vezes outros órgãos que fazem isso aí. Porém, tem sim, inclusive a gente tem que levantar pro condutor, existem prazos para, caso ele não foi que ele infringiu, fez a o condutor, multa, né? Tratou ele indicar o real condutor, como também tem prazos de ele tentar entrar com recurso para anulação do auto, né? Tem uns prazos aí, se eu não me engano, hoje é em torno de 30 dias. Para julgamento dessas infrações, durante a pandemia, houve uma extensão por conta, chegou até 360 dias, né? Foram 3 resoluções a respeito. Justamente. Então, e agora... Resolução mudando lei, né? Mudando lei, exatamente. E agora, parece que tem uma demanda represada nesse sentido, né? Então, assim, o pessoal tem feito um esforço para julgar. Porém, sobre a questão da época da pandemia, né? Tem muitos condutores que nos abordam e falam assim, mas eu levei uma multa em 2021, levei uma multa em 2022, tá vindo agora. Eu falo assim, mas é porque você não tinha informação. No de suspensão. Que no processo de pandemia não suspendeu tudo. Quando você fala, procure um advogado. Não é? Porque, né, se querendo ou não é obrigatório, né, a apresentação de defesa ou recurso administrativo, porém, os advogados, as pessoas capacitadas, são mais habilitados para, né, para que haja provimento. Vou fazer um ganchinho aqui com ele. Explica aqui para o nosso ouvinte, então, já que você tocou na questão da transferência de ponto, como é que ele vai fazer? Ele necessariamente é obrigado a ir lá na sede da SMM? Exatamente. Ou tem Quais outra são forma? Os veículos então, olha só. De acessibilidade, né? Esse ponto é importante porque eu vou fazer um pouquinho do processo histórico para a gente entender um pouquinho da cultura, Excelente. Né? Então, quando começou a questão da pontuação, para você fazer a transferência do condutor, do real condutor, né, que fez a infração, do seu nome, no caso o carro estiver no seu nome, havia uma burocracia muito grande, né? Então você tinha que fazer, a pessoa tinha que assinar, fazer ir ao cartório, fazer inclusive a autentificação da assinatura verdadeira, né? Nem por semelhança, né? Então muita gente colocava semelhança e tinha que ser verdade. Então assim, era uma burocracia muito grande. Hoje, nós temos canais digitais que vocês podem fazer essa identificação do real condutor da sua casa. O primeiro deles. Então, a gente tem um canal da própria prefeitura, né? Que você pode fazer, o site da prefeitura, eu posso passar para vocês. Não sei se tem condições de deixar lá um link depois, né? Da prefeitura. Tem condição de deixar o link?
embaixo. Não, Pode né? deixar nos comentários lá Deixa depois. nos Também pode deixar comentários. nos comentários, né? Que as pessoas podem entrar e fazer todo o procedimento. E ele é autodidata, praticamente, porque vai, próxima página, e consequentemente você consegue fazer a Faço mediante identificação. login, senha ou por certificado digital, E, né? nesse caso da prefeitura, você tem que entrar no site da prefeitura. Fazer um cadastro. E você tem que fazer um cadastro, De né? usuário. De usuário, né? E você vai E ter uma valerá senha. para todos os acessos E vai, depois, né? justamente, né? E dentro desse site da prefeitura, não só para o recurso, né, de fazer a identificação do réu condutor, como também você pode fazer o seu recurso de ARI também pelo site lá, que também tem especificado, e outros também benefícios que a prefeitura tem, né? Vários que Que em benefícios. relação a trânsito, não, outros demais serviços. Demais né? serviços. Questão de trânsito, lá dentro também do trânsito, vale a pena ressaltar que para acidentes que não envolvem vítimas, somente danos materiais, também você pode fazer o seu registro de acidente de trânsito dentro do próprio portal da O BAT, prefeitura. né? EBAT. Fazendo junto Boletim com o de boletim de acidente de ocorrência trânsito também eletrônico. policial, né? Justamente, Aí você Pra fortalecer. pode ser um ou outro, né? A Ele gente- vale como Sem boletim de vítima, ocorrência vai no policial. EBAT. Entendi. Porque normalmente o código traz isso, né? Que Sim. acidente sem vítima, desobstruir a via, pelo amor de Deus, que o pessoal fica lá. Chama a Tem que polícia. esclarecer isso, né? Vamos Eu já aproveitar. passei várias vezes. Eu sou assim, bem assim. Só eu ralou sou o bem para-choque boazinha, né? e a pessoa não tira o carro. Aí eu né? tô assim, correndo, querendo deixar a menina na escola, acidente, bateu na traseira, tá lá parado. Todo um fazendo cara feio pro outro, fala, gente, pelo amor de Deus, tem vítima? Não, então retira o Retira. veículo. Inclusive é infração, né? É infração de Se trânsito. deixar Gente, o carro imobilizando. Vou reforçar isso aqui, porque é um dos Por principais favor. problemas que nós temos na E via hoje. olhando lá, porque vai gerar outro corte. Exatamente. Então, o que acontece? Quando acontecer qualquer acidente de veículos que não tem vítima, quando a gente fala que não tem vítima, é só questão de danos materiais ao veículo. É obrigatório desobstruir a via. E se caso não desobstruir, gera infração de trânsito, tá, gente? Isso aí é fato, Salvo tá se o veículo não ligar, não tiver condição aí você- de exatamente. Justamente, né? Claro que tem suas exceções ali. É. Mas, em geral, a nossa recomendação é tira foto dos veículos na hora para você depois, Panorâmica, panorâmica, né? quantos pontos de vista vocês quiserem tirar. A sinalização. Enquanto isso, sinaliza, é claro, né? E depois tirou foto. Encosta seu veículo no canto, depois para vocês conseguirem entrar num acordo, discutir o que vocês podem fazer, qual que é a melhor saída nessa situação, né? Uma pergunta que talvez não seja da sua alçada, mas aqui tem a justiça móvel para fazer Então, os a acordos? justiça- Pensamos a mesma coisa, Pensou? doutora. Cadê o carrinho da Justiça Móvel de Exato. A Trânsito Justiça Móvel, da ela... Prefeitura? Na verdade, o que era a Justiça Móvel? A Justiça Móvel era um convênio entre o Com Tribunal de o Justiça, TJ, né, com a SMM. Então, qual que era o papel da Justiça Móvel? Ser um intermediador dentro do acidente Já de trânsito, saía né? com ata de Já conciliação. saía Saía no judicial ali, né? justamente, né? Então, esse era o papel. Porém, gente, eu vou dar uma notícia ruim, não existe mais a Justiça Não. Móvel, ao Por quê, convênio. Rodrigo? Foi o quê? Essa é uma Falta boa... de orçamento, de Não, servidor? O essa que que é uma foi? pergunta que eu não sei te responder Então e vamos- na hora que eu ficar vamos sabendo fazer eu a posso pergunta. falar, viu? Inclusive, vamos perguntar para o presidente do Tribunal de Justiça o que aconteceu com a Justiça Móvel de Trânsito. Dê uma explicação aí. Cadê o E convênio? cadê? Vamos reatar esse convênio, vamos fazer. Nós precisamos, né? A população agradece, né? Ela se sente segura nesse sentido. Sim, de uma certa forma. Outra coisa que eu acho interessante de falar, gente, só para esclarecer, é muito comum você chegar nesses acidentes que não tenham vítima, eles falam sobre o perito. Ah, eu vou chamar a perícia. Gente, perícia é um trem extremamente complicado de fazer. Então, quem faz a perícia são pessoas capacitadas, pessoas que estão lá, hoje a gente vai falar Com assim, no certeza. Instituto Médico, no Instituto de Criminalística do Estado de Goiás, assim por diante. É claro que tem os peritos particulares também, né? Mas a perícia, ela só é acionada quando nós temos acidentes com praticamente vítimas fatais, né? Claro. E quase Aí sempre a sim. Polícia Civil vai fazer isso. né? Justamente. Nem precisa trazer o seu, né? Justamente. Não Então, vai ser que assim, seja um Que ela é a acidente. judiciária. né? judiciário. Então, isola o local, né? Mantém os veículos na mesma posição que parou, para eles fazerem as medições, fazer a fotografia, assim por diante. Então, isso cabe E o nome correto ressaltar é, nesse sentido, né? é reprodução simulada do fato. Reprodução né? simulada. Na reprodução simulada, Do crime. ela é depois. Então, por exemplo, assim, Perícia é uma coisa, a perícia é uma reprodução coisa, depois. isso. Perícia é para ver quais são as marcações. Aí depois, quando acontece o crime, aí junta-se as pessoas para reproduzir o que aconteceu, mas Você não tá falando no do momento, né? fato. Não, Aí- tá aí- correto. aí né? a área só Não, vai aí de não, vocês tá mesmo, certo, mas tá? é porque eu lembrei daquele acidente famoso lá em cima do elevado, Do elevado. da Fizeram- mas lá T63. é porque fizeram a Depois simulação. isolaram a via, depois do acidente isolaram a via e Fizeram a reproduziram reprodução.
Os fatos ali da Mas foi forma um como foi pós Esse narrado. depois. momento posterior, né? Foi um Posterior. foi um Na momento instrução posterior. criminal, né? Justamente. Foi indiciar. Não só esse, né? Teve outros acidentes também que Vários. fizeram, né? Reprodução criminal. Um daqueles que a gente vai lembrar que era muito triste do cidadão que atropelou uma motociclista e ela nem viu que tinha sido atropelada, que ele estava bêbado há um tempo atrás em Goiânia. Ele foi até, acho que foi nesse caso, foi até preso. Eu não lembro o nome dele. Caso. Eu não me lembro. Mais Esse um foi- pra envergonhar a cidade, né? Mais É. um. Como tantos outros, né, gente? A gente, infelizmente, temos muitos acidentes bestas, né? Eu quero uma pergunta agora, levantando a bandeira feminista. Mentira, eu não sou feminista, gente. Desculpa. Fala a verdade. Mas não, defendendo a classe. Qual que é o índice, né, de acidentes na direção entre homens e mulheres? Gente, isso aí é interessante de destacar. Esse índice, ele existe, e o que a gente pode verificar, assim, de contramão, que o acidente que o homem provoca, ele tem um alto grau de consequência do que o acidente que a mulher Eu provoca. acho que o da mulher é Você consegue descuido, né? exemplificar? São perfis diferentes, A mulher entendeu? até descuidei, esbarrei, tava preocupado com alguma coisa, bati na Bateu traseira. O lá. homem sempre são colisões mais sérias, né? Claro que tem uma mulher ou outra envolvida, mas Lógico. sempre a questão do homem quando acidentes muito graves, né? E enquanto a mulher, os acidentes são de menor porte nesse sentido, né? Acho que a mulher é mais cautelosa também. Antigamente era, né? A doutora tá olhando, me forçando, né, falar alguma coisa, mas eu não vou falar. Não vou me indispor aqui. Não vou. Vou resistir. Eu falo baseado por mim, gente, mas é sério, assim, porque eu sempre vejo, assim, muitas vezes já me deparei no trânsito, em sinaleiro, alguma coisa assim, no semáforo, né, gente? Semáforo. Desculpa, não posso falar desse jeito. Até O quando farol. um motorista corta o outro, assim, devidamente, aí fica aquela guerra. Né? Sim. Um acelera, o outro. Eu falo nisso, porque assim, é difícil você ver uma mulher agindo dessa forma no trânsito. difícil. Não é impossível. Não. Já vi uma mulher um dia também aqui, na 136 ali, descer e dar um soco no carro do cara que encostou no carro dela. Mas, assim, eu acho que a direção do homem é mais ofensiva, né? Aquilo que a gente volta a falar, né? Sobre essa questão, né? Independente se é homem ou mulher, uma questão que a gente observa que está acontecendo dentro do trânsito é a falta de empatia, né? Exato. O amor ao próximo, o respeito e, consequentemente, tudo isso gera, gente, de verdade, muitos problemas, né? A gente sabe que hoje o trânsito, ele mata não somente pelo acidente de trânsito, né? Mas as discussões de trânsito também são índices altíssimos de morte, né? Às vezes não deu nada, assim, discutiu, tiro. É tiro, né? Exatamente. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí, né? Eu tenho uma questão que a gente já até abordou ela na comissão, a doutora Eliane, que é a nossa presidente, ela já falou a respeito, quanto à regularização dos estacionamentos das empresas, das lojas, que faz o recuo. Dentro do próprio lote, né? Exatamente. Como que funciona? Esclarece pra gente aí, por gentileza. A parte, até assim, vou falar vou restringir ao trânsito, porque a discussão ela é grande, né? Ela passa por lei, por plano diretor, e a questão de Ministério Público, a questão de licenças de autorização, porque existe dentro do plano diretor para determinadas construções que você vai fazer, o dono do imóvel ele tem que garantir quantidade de vagas e assim por diante, né? Então eu vou falar vou restringir somente ao trânsito. Sim. Então, assim, dentro quando você constrói, você tem um alinhamento do lote. No alinhamento do lote, é fácil de você conseguir enxergar a partir até mesmo dos seus vizinhos. Essa parte de dentro do alinhamento do lote, da calçada para dentro, é a parte particular. Nós da SMM, nossos agentes de trânsito, eles não autuam em parte particular porque ela é privada. Na frente, a partir do momento que você está na frente desse alinhamento, ocupando a calçada, e outra coisa que eu preciso ressaltar, que a calçada não é do proprietário, né? A calçada é da prefeitura, tutela né? da prefeitura. Então, A assim, prefeitura ele não é dono. Só não reforma a calçada, né? Não nivela, Não nivela, não padroniza, é aquela bagunça, né? Mas aí a calçada, então assim, hoje, com o plano de mobilidade que a gente tem, a calçada hoje ela é do pedestre. A gente fala da prefeitura, não, mas a calçada é do pedestre. Exato. O gozo e a fruição é do pedestre. Do pedestre. E hoje a palavra que a gente
precisa colocar é a parte de inclusão. Ela tem que ser acessível para todo mundo, né? É, Ela tem a questão o, da é o acessibilidade. cego, o deficiente visual que tá andando ali Justamente. E outra coisa, aquela da guia, né? De uma aquele guia que é colocado no chão, que é pro rebaixamento, cegos, a calçada. a guia dos cegos, ela é extremamente eficiente para quem precisa dele. Então, a partir do momento do alinhamento para a calçada, nós autuamos os veículos que estão parados nesse ponto. Do alinhamento para dentro. A casa, né? Assim, a construção para cá. Isso, da construção da prefeitura. Aí recuou para dentro da construção. É parte aí privada. Pode estacionar. Pode estacionar tranquilamente. Aí é um aviso. Só que tem que fazer recuo certinho. Não pode... E outra coisa que a gente precisa destacar é a quantidade de guia rebaixado que você tem. Eu posso rebaixar toda a frente não do meu pode. imóvel ou só de entrada e saída do veículo? Pelo código de trânsito, você tem, para cada lote, tem uma metragem que você pode utilizar como guia rebaixado de calçada para entrada e saída de veículo, né? Aí, ó, atenção aí, proprietários de você que quer rebaixar tudo, né? Exatamente. Tudo é seu. Inclusive, senhores, essa é a questão de rebaixamento completo da calçada, ela cai dentro do Código de Postura de Goiânia, né? E, consequentemente, pode até haver autuações nesse sentido. Rodrigo, né? nós estamos caminhando pro finalzinho aqui, mas ainda dá tempo. Vamos falar em postura. E esses comerciantes que adoram colocar um cone ali na rua para marcar, reservar, coloca uma cadeira. Cadeira anda? Cadeira é veículo? Não, cone é veículo? Então por que eles estão lá, Rodrigo? Gente, a gente tem um problema muito grande nesse sentido, né? Tem, principalmente na região de Campinas, uma região muito adensada de comércio, a gente sabe que ali é complicado, e tem outros pontos também, né, de Goiânia nesse sentido. Então a pessoa, ela pensa que se você colocar o cone, uma cadeira para demarcar uma área de estacionamento, ela tá no direito dela, mas não está, viu, gente? Isso aí no Código de Trânsito não permite, né? Inclusive, se o agente de trânsito debater com isso aí, ele pode retirar os cones. E sabemos também que em alguns casos ele se torna caso mais de esferas maiores, né? Por conta da persistência do local e, consequentemente, também gera autuação pelo Código de Posturas do município, tá? É uma medida administrativa da prefeitura. Da prefeitura. Não só da SMM. Não, né? só da SMM. É o uso inadequado da pista de rolamento. Exatamente. Tem um código falando sobre essa questão de deixar coisas na via também, é questão da postura. Rodrigo, foi um prazer falar com você. Nós estivemos aqui com o Rodrigo Mota, que é o diretor de trânsito da SMM Goiânia, confundindo com Anápolis, porque eu sou de Anápolis. Foi um prazer receber você aqui. Nós queremos aproveitar o momento para agradecer novamente, mais uma vez, aos nossos colaboradores, não patrocinadores, né? Nossos parceiros. Jabá com Fabiana Chiarelotto. Vamos lá. Vamos começar com o Eduardo Veículos, que fica lá em Anápolis, na Avenida Brasil, número 4122, setor sul, Jamil Miguel, sobre a gestão do nosso amigo Eduardo. Agradecer também a Empresa Autodespachante, que fica na Rua Conde Afonso Celso. Agradecer ao nosso amigo Claudson. E mais? Garcia de Bicicletas, ali na Nova Vila, nas lojas mais tradicionais, bicicletarias mais tradicionais da região. Você vai seguir nas redes sociais, no Instagram Garcia de Bicicletas, vai falar com o Heitor e vai exigir aquele desconto sobre o preço da etiqueta, porque você assistiu aqui a nossa super live, o videocast da Comissão de Direito de Trânsito da OAB Goiás. Garcia de Bicicletas. Exatamente. A gente abre o espaço para você, Rodrigo, falar o que você achou do nosso episódio, fazer as suas considerações, o que você quiser falar está aberto a você. Doutor Helder, doutora Fabiana, agradeço, né, pela abertura que você deu aí para nós, da secretaria, né? Estou representando aqui uma secretaria tão importante para o estado de Goiânia, porque nós estamos falando de mobilidade e sabemos que hoje o trânsito é um trânsito que interfere na vida das pessoas, né? Então você perde muito tempo. E o nosso objetivo é garantir para todas as pessoas, tanto condutores como os pedestres e as demais pessoas usuários da via, tenham o seu respeito de ir e vir da melhor forma possível. Nós estamos atuando de forma bastante técnica, né, no sentido de garantir essa situação. Vou deixar aqui o meu contato com vocês. Caso vocês precisarem de alguma coisa, estaremos à disposição, tá? Para responder qualquer coisa e também para ajudar com o que for necessário para o sucesso do podcast de vocês e da OAB em geral. Afinal, a nossa finalidade é a paz no trânsito, né, a paz no trânsito, né? E começa por você. E começa por nós.
Mais alguma coisa, doutor? Não, eu agradeço também, agradeço, Rodrigo, você pela companhia, doutora Fabiana Querelotto, o pessoal da técnica, assistência, tem muita gente legal aqui, viu? Muita gente, vocês que não conseguem Não ver. conseguem ver. Conseguem ver. Feliz de ver muita Exatamente. gente aqui. Povo bonito, povo assim Nossa. aplicado. Então você vai se inscrever no canal da OAB Goiás aqui no YouTube, faça sua inscrição, comente e compartilhe o nosso conteúdo, que é feito de forma voluntária e com muito carinho para você, cidadão goianiense. Para instruir a todos. E lembre-se, são 3 episódios. Esse é o terceiro. Vejam os 2 primeiros também. Foi muita coisa boa. Fiquem todos atentos a isso. Isso aí, muito obrigado. Obrigada. E até lá. vocês.